Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma aula de subsídio do CAPED, lição de número 6, na nossa série Heróis da Fé. É um privilégio podermos participar desse trabalho tão bem elaborado, né? E importante para os tempos de hoje, para o momento que nós estamos passando, carente de entender a história de onde nós viemos. Importante porque às vezes a gente esquece, né? Acha que a estrada que nós caminhamos, ela se autopavimentou, mas essa estrada ela foi pavimentada até onde nós chegamos na igreja confortável de hoje em dia, termos essa paz, né? Pelo menos entre aspas aí, mas temos sim paz, temos essa paz, a disponibilidade de conhecimento, tudo que nós temos, a facilidade, homens e mulheres que se debruçaram em cima da palavra de Deus para facilitar, para fazer com que hoje, né, nossa vida no campo do estudo da teologia, da palavra de Deus, fosse mais fácil. E muitas das vezes a gente esquece desses heróis e dessas heroínas da fé. O irmão Sérgio, ele foi bem feliz ao fazer essa revista aqui, né, comentar essa revista com esse tema, trazendo esse tema para nós. E creio eu que chegou, é bem oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar da lição 6, tá? Os heróis do avivamento na Inglaterra. Vamos falar aí de 3 gigantes da reforma, né, que influenciou na reforma, 3 gigantes aí do cristianismo, 3 homens que mudaram suas vidas, mudaram a sociedade, o meio em que vivia, não só as suas vidas, mas mudaram a sociedade e o meio que vivia. E ao longo dessa revista, do estudo desse trimestre, nós vamos ver que esses homens, eles mudaram inclusive o jeito da sociedade, como pensar, como agir, como ver, né, o mundo. Ou, numa palavra bem utilizada nos dias de hoje, no meio cristão, mudaram a cosmovisão de uma nação, por exemplo. Portanto, a nossa aula número 6 hoje nós vamos falar sobre os 2 irmãos, Charles e John Wesley, e também o George Whitefield, 3 grandes nomes aí, bem conhecidos do cristianismo. Começando aqui para refletir, o irmão colocou aqui: eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. Palavras de John Wesley respondendo à pergunta de como ele atraía multidões, tá? Essa era o segredo dele, quando perguntado para ele: como que você faz, ô John Wesley, para atrair tanta gente, né, para suas pregações? Essa era a resposta dele: eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. É simples. Parece simples, mas não é, né? E esses homens, eles ficaram conhecidos pelo nome de O Clube Santo, né? O Clube Santo, um ajuntamento desses 3 homens, não só eles 3, mas outros jovens de curso de faculdade, vivendo num momento onde o meio social da época, da Europa no geral, mas principalmente da Inglaterra, né, e a Europa como um todo, ele estava fragmentado. Tinha a recente Revolução Francesa, chamada Revolução Francesa, que na verdade não é nenhuma revolução, é insurgência, rebeldia, sei lá como queiram chamar, mas na história ficou conhecido como revolução, tá? E a Inglaterra, ela corria o risco de ser inundado com essa onda de pensamento. Já estava se trabalhando, já havia movimentos, e aí a Inglaterra ela estava à beira dessa revolução, de uma revolução em solo inglês. E não só em solo inglês, mas para contaminar todo o resto da Europa. E nesse momento onde a sociedade estava falida moralmente, eticamente e também a questão da Revolução Industrial, tá? Então, era um momento onde muita gente passava fome, passava necessidade, era um momento difícil, tanto na história secular quanto na história, vamos dizer assim, do povo de Deus, da palavra de Deus. Era um tempo de escassez da palavra de Deus, não só de pão físico, né? Uma vez que milhares de pessoas se lotavam as ruas de mendigos, de famintos, porque não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinham o que comer. E Deus levanta esses homens e mais um grupo completo, né? Dentro dessa faculdade de Oxford, o nome da faculdade é Pembroke, dentro de Oxford, no primeiro andar, né, no primeiro pavimento, e esses homens, John Wesley,
Charles Wesley e o George Whitefield, eles se reuniram nesse local 3 vezes por semana. E qual era o objetivo desses homens? Jejum, consagração, leitura da palavra de Deus e oração. Essa era a tônica que eles tinham. E isso acontecia 3 vezes por semana. E aquele fato é que chamou muita atenção, né, dos seus companheiros de faculdades, dos seus colegas de faculdade. Mas vamos voltar um pouquinho para falar de como surgiu, né? O John Wesley e o Charles Wesley, a história deles são bem interessante. Uma vez que são fruto, assim como nós falamos na aula sobre Santo Agostinho, John Wesley e Charles Wesley são fruto de joelhos e de lágrimas de uma mãe, né? Sua mãe, Susana, filha de Samuel e Susana, como o irmão colocou bem aqui na revista, né? Filha de Susana e de Samuel e Susana. Esses meninos, eles foram criados aos pés da sua mãe, educados aos pés da sua mãe, né? Uma vez que a criança ela ia para a escola lá por seus 10, 11 anos. Então, até então, família grande, bastante irmãos e irmãs, eles eram educados com base nos salmos. A sua mãe, que era uma puritana, tá? Era uma puritana anglicana, dedicada à palavra de Deus, preocupada com a ética e com a moral da sua época, criava essas crianças em cima dos ensinos dos salmos. Era a leitura obrigatória dos salmos na sua casa. E aqui a gente vê a primeira ponto que nos chama a atenção, né? Que, mais uma vez, outra heroína, tá? Quando a gente vai falar de um herói da fé, quase sempre vai ter uma heroína junto. Santo Agostinho não foi diferente, com a sua mãe, Marta, né? E agora, Charles Wesley e John Wesley com a sua mãe, Susana. Portanto, essa mãe se preocupou com a educação do seu filho naquela época e a base era a palavra de Deus. Quando eles chegam na faculdade, eles têm a preocupação com a vida secular que tinha ao seu redor e decidem se reunir nesse grupo que já acontecia. O Charles Wesley já frequentava a faculdade, o John Wesley era mais novo, chegou depois, e eles reuniam para fazer esse serviço de oração, consagração e leitura da palavra. O John Wesley tem uma história muito interessante, né? Porque o John Wesley, ele é fruto de um milagre. Além de ser fruto de oração, de ensino, dedicação da sua mãe dentro da palavra de Deus, ele também é fruto de um milagre, né? Conta a história que um grande incêndio aconteceu naquela época. Isso era comum, grandes incêndios acontecerem naquela época, porque a maioria das casas, até hoje ainda né? Alguma parte, né? Mas as casas eram feitas de madeira. Então, pegava fogo nenhuma, bairros inteiros eram consumidos. E o seu pai, ele teve umas desavenças, né, com algumas pessoas e colocaram fogo, atearam fogo na casa deles, onde eles moravam. E todo mundo saiu e o John Wesley estava dormindo. Criança de 7 anos, né, dormindo. Quando ele acorda no meio daquele fogo, ele se põe na janela e os vizinhos vê, se reúnem o povo, os moradores ao redor, faz aquela muralha humana, né, para resgatar esse menino da janela. E aí vem a expressão aqui que o irmão Sérgio colocou aqui, que sua mãe usa, né? Que ela vai falar, não é esse um tição retirado do fogo? Quando ela vê o milagre, né? Ela lembra da referência de Zacarias 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, né? E ela cita essa frase, essa palavra de Deus. Vê que a palavra de Deus já fazia morada no coração da sua mãe. E não foi diferente com eles. Então, quando eles chegam na faculdade, 18 anos, o John Wesley, né? 18 anos, segundo os historiadores, 18 anos e 10 libras no bolso, ele entra para a faculdade de Oxford, né? E em troca de anuidades, inclusive, para pagar a sua faculdade, ele fazia trabalhos domésticos para os colegas, né, de faculdade, uma vez que eles moravam na faculdade, é assim que funcionava, né? E ainda funciona nessas grandes faculdades. Ele fazia trabalho doméstico para os seus colegas para conseguir, né, que tinha uma situação financeira melhor, para conseguir pagar a sua faculdade. E assim ele conseguiu. Foi introduzido pelo seu irmão, Charles Wesley, nesse pequeno grupo, chamado Clube Santo, um nome pejorativo que foi dado para esse grupo. Não foram eles que criaram esse nome, né? Foi os seus colegas de faculdade. Eles também tinham outros nomes também que era dado para esse grupo aí, como traças de Bíblia. Primeiro foi traça de Bíblia, porque pelo costume de estar sempre lendo a Bíblia. E, por fim, Clube Santo, e depois metodista, por causa do método em que eles ficavam, né? Eles eram metódicos, portanto, todos os dias fixos, eles tinham dias fixos,
horas fixas, e era um grupo que se reunia com horas e dias fixos para fazer essas orações, exortar uns aos outros na prática da busca pela palavra de Deus e a santidade, uma vida em santidade, e também eles tinham trabalhos comunitários, trabalhos voluntários, né? De juntar dinheiro, arrecadar dinheiro e tudo mais, roupas, dinheiro, para atender a comunidade pobre da sua época, alimentos, né? Inclusive, para atender a comunidade de rua, moradores de rua, e pregava a palavra de Deus ali, ou seja, era um pão e um versículo na mão, né? Era um pão e um versículo. Então, aproveitava aquela situação para ajudar o seu próximo e ensinar a palavra de Deus. Então, com essa entrada do John Wesley nesse grupo, esse grupo se fortaleceu e continuou como sendo o Clube Santo. Também é importante nós falarmos aqui que, além disso, o Clube Santo ele se ocupava, além da leitura e da palavra e da pregação em praça pública, que era costume daquela época, de exortar uns aos outros, conjunto, né, nessas reuniões, e as boas obras. Aliás, essa era uma preocupação bem marcante no John Wesley, né? De uma viagem, por exemplo, que ele faz para os Estados Unidos, o Novo Mundo acabava de estar sendo formada, a nação americana estava nascendo, estava sendo formada. Então, esses homens, após um período onde eles passam a congregar com seus pais, congregar na igreja dos seus pais, e o espaço a ficar, vamos dizer assim, um pouco pequeno para o tamanho deles, né? Para a obra que eles faziam, eles são mandados em missão. O John Wesley e o Whitefield também. O John Wesley vai para os Estados Unidos, lá para a Virgínia, evangelizar os nativos de lá, tá? E conta-se os historiadores que ele viajou por mais de 15 vezes, mais de 15, 18 vezes, mais de 18 viagens missionárias, não só dentro da Europa, né? Toda aquela Europa que abrangia ali, toda a Europa, as suas viagens. Ele fez mais de 18 viagens só para os Estados Unidos, para pregar a palavra de Deus. E um grande nome que nós também temos aqui, além de John Wesley, é o George Whitefield e o seu irmão Charles Wesley. Seu irmão Charles Wesley é compositor de grandes nomes, grandes hinos dentro do metodismo, né, da igreja metodista. Ele é compositor de grandes hinos, inclusive alguns a gente canta e tudo mais, é bem conhecido. E ele tinha esse dom, além de ser um ator, vamos dizer assim, tinha capacidade cênica, né, de atuação como ator, ele era um grande músico e ele tinha facilidade em compor música, compôs muitas músicas. E o George Whitefield, um pouco diferente, sua história já é um pouco mais diferente de John Wesley e dos irmãos Wesley, né, do John e do Charles. O Whitefield, ele veio de família pobre. Sua mãe era zeladora, cuidava de casa, uma doméstica, né? Fazia serviços domésticos para ganhar a vida, né? Granjear a vida. E ele ajudava a sua mãe durante esses serviços. E nas pequenas pausas que fazia, ele tinha sempre a Bíblia na mão. Tinha uma preocupação com estudar a palavra de Deus. Para poder continuar seu curso ali em Oxford, inclusive, ele fez trabalhos domésticos, fazia trabalho doméstico, assim como o John fazia trabalhos domésticos para os seus colegas e por fora também, para conseguir pagar a faculdade deles. Ou seja, a gente via que não era uma vida muito fácil, tá? A história de John Wesley e aí a do George Whitefield, né? Falando do George Whitefield, esse homem, ele influenciou não só a sociedade britânica, a sociedade da Inglaterra, inglesa, da sua época, mas principalmente a sociedade americana, o lugar onde ele faleceu, na Virgínia, né, nos Estados Unidos. E é interessante que as suas vidas foram vidas dedicadas tanto do George Whitefield quanto do John Wesley, dos irmãos Wesley, Charles e o John, né? As principais contribuições que o irmão Sérgio colocou aqui para nós: evangelismo. Portanto, uma vez que esses homens foram tocados pelo Espírito Santo, ali começa a haver um avivamento na Inglaterra, né? É o princípio de um avivamento na Inglaterra, de um grande avivamento na Inglaterra. Eles se dão ao serviço do evangelismo. E uma das coisas que eu achei interessante que o irmão colocou aqui é que não havia preconceito. Se nós formos olhar aí na história, nós temos o que nós poderíamos chamar hoje assim de um calvinista e um arminiano.
O George Whitefield era calvinista convicto, isso é fato, né? Suas obras e tudo mais, deixa sua biografia e seus relatos, deixa bem claro que ele era, né, um calvinista. O John Wesley, ele seria vamos dizer assim, um arminiano, mas um arminiano diferente, também um arminiano dos nossos tempos também, ele mudou muito, essa que é a verdade, né? Eu, às vezes, até me pergunto, o que ainda temos da ideia de Armínio dentro do arminiano? O que ainda nós temos ainda com essas enxurradas de teologias influenciando as igrejas pentecostais e principalmente com a questão da teologia da prosperidade? Às vezes eu me pergunto o que nós ainda temos, tá? Do arminianismo. Mas, de qualquer forma, ele era um arminiano. A igreja metodista é arminiana, assim, né? Como a congregação e tudo mais são pentecostais, né? Eles são arminianos. E aí a gente vê que não tinha o que hoje é bem comum na nossa época, principalmente entre os grandes nomes, que hoje a gente vê aí as grandes, vamos dizer, imagens, os grandes nomes dentro que tem plataformas no YouTube e tudo mais, fundadores de igrejas e a nossa, vamos dizer assim, a referência no momento dentro do evangelismo, vamos dizer, calvinista e arminianismo. Então a gente vê hoje que tem muito uma certa rixa, uma certa discussão. Às vezes até esquenta os ânimos entre essas duas partes aí. Recentemente tivemos aí 2 nomes grandes aí dentro do arminianismo e dentro do calvinismo, que chegou aí uns dar algumas respostas durante palestras e culto bem direta uns aos outros, né? O que na época aqui para esses 2 homens era inconcebível na visão deles. Mas o fato é que o George Whitefield e o John Wesley, eles eram um arminiano e um calvinista. Calvinista e arminiano, que viviam em harmonia, e, no entanto, esses homens eles não tinham tempo para esse tipo de discussão. Acho que, eu até comento, viu, irmãos, acho que esse é o problema de hoje. As pessoas têm muito tempo para discussão, para se ater o que fulano diz, o que tal denominação pensa, o que calvinista, no nosso caso, arminianismo, né? Nosso caso aqui, principalmente a Assembleia, é o que os irmãos lá da calvinista pensa. Olha, acho que esses homens eles não tinham tempo para ficar com essas discussões. E, aliás, eles não tinham, né? O John Wesley e George Whitefield, assim como o seu irmão Charles Wesley, eram homens que deram as suas vidas literalmente pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, tá? Morreram pregando. O John Wesley era considerado como, quando não tinha condução para ir, não tinha outro meio de condução, ele ia a cavalo, aonde fosse. Não tem estrada, é mato. Ele falava sem problema nenhum, montava num cavalo e ia. Tanto que ficou até conhecido como o Cavaleiro de Cristo, né? O Cavaleiro de Cristo. Era um homem que se entregou totalmente ao trabalho do evangelho, à evangelização. E do outro lado, o George Whitefield a mesma coisa. Homens que morreram pregando. Pregava sem parar. O George Whitefield conta-se a história que ele pregou durante 10 anos ininterrupto. Todos os dias da sua vida ele pregou. Detalhe, não uma vez, mas 3 vezes ao dia. E que nos últimos dias de sua vida ele pregava praticamente o dia inteiro. E aí morreu, aí temos 2 histórias aí, tá? Conta-se 2 versões da sua morte. Uma diz que, lá nos Estados Unidos, né? Uma diz que ele, na sua última pregação, que durou 2 horas, ele já sentindo a fraqueza, que sua vida já estava se esvaindo, ele ora a Deus e pede para permitir que ele termine essa pregação, e assim acontece, e no dia seguinte ele faleceu. A outra versão fala que ele pregou o dia inteiro, após pregar o dia inteiro, ainda tinha gente querendo que ele pregasse, tá? Pregasse mais, e ele vai lá, pega a sua lamparina, coloca o azeite, né, o óleo, e fala, olha, durante essa lamparina estiver acesa, eu pregarei. E aquele óleo consumiu ali dentro de umas 2 horas e meia, 2 horas e 40, quase 3 horas durou esse óleo. E após terminar, ele se retira e naquela mesma manhã ele falece, né? Então, a gente vê aí 2 homens que realmente se entregaram. E detalhe, o George Whitefield era um homem, segundo a história, franzininho, né? Ele só tinha 2 pedidos. Um era, aliás, ele tinha um pedido, né? Que era que o seu corpo fosse enterrado embaixo do púlpito da igreja que ele pregou a vida inteira.
aliás, a história confirma isso aí. Claro que o corpo não continua na mesma posição dentro dessa igreja, eu estava vendo um vídeo, mas continua dentro da igreja, só mudou o púlpito, porque que mudou, girou a igreja, né? O formato da igreja ela era lateral, colocou ela mais na vertical, e teve que mudar o púlpito por causa disso. Ele era tão famoso que pessoas, quando sabia que alguém ia fazer uma incursão por aquele lugar, uma excursão por aquele lugar, eles falavam para trazer alguma coisa do George Whitefield. Traz alguma coisa para mim de George Whitefield. Então, eram pedaços de roupas, tá? Pedaços do caixão, sobrou só a tampa do caixão, um pedacinho da tampa do caixão com o nome dele, tá? E o povo chegaram até, conta algumas histórias, que até braço inteiro do George Whitefield foi levado. E aí depois, né, desse vexame todo, passaram a reclamar das pessoas que estavam levando os pedaços do corpo do morto. E as pessoas foram tocadas, né, por essa reclamação e devolveram. E hoje em dia os seus restos mortais continuam lá nesse túmulo embaixo do púlpito da igreja, tá bom? Então, são 2 homens gigantes, 3 homens gigantes aí que nós temos aí, e o irmão colocou aqui: foram empregados todos os meios e talentos pessoais para alcançar a salvação das pessoas. Do lado dos Wesley, né? Do lado do John e do seu irmão. Então a gente vai ver aí do Charles. O Charles dedicou sua vida à pregação, tinha uma boa oratória e a compor música para Cristo. O John a pregar a palavra de Deus, missões, levar a palavra de Deus, e o George Whitefield também. E aí tem uma briguinha, tá? Eu sei que do lado arminiano conta, né, do nosso lado, conta que o John Wesley foi o maior de todos eles, pregou muito mais do que o George Whitefield, do que o Charles. Do lado calvinista, eles falam que não. Ao contrário, que o George Whitefield pregou muito, mas muito mais do que o John Wesley. O fato é que nações foram mudadas, cosmovisão foram reagrupada, revista, tá? Realinhada, e salvação de almas, principalmente, que é o foco, né, do evangelismo. Muitas almas, multidões se reuniam para ouvir esses homens pregarem. Multidões. Então você vê a importância desses 3 gigantes aí da fé. E uma prática que é a pregação ao ar livre, né? Conta-se a história, por exemplo, que o John Wesley, ele, no final, após a morte do seu pai, tá? Que servia na igreja também, né? Pregador. O seu pai dirigia a igreja, que após a morte do seu pai, eles, não só o John Wesley, mas o Charles, o Whitefield, eles começaram a ser perseguidos ao longo da carreira, né? E eles foram proibidos de pregar dentro das igrejas. Por isso que surgiu a igreja metodista, né? Eles foram proibidos de pregar dentro das igrejas. E o John Wesley, ele chega a usar o túmulo do pai, quando a porta da igreja foi fechada para ele, ele vai lá no cemitério ao lado, tinha esse hábito de enterrar, né, os pastores e famílias importantes da igreja, ao lado, no terreno da própria igreja. A própria igreja tinha seu cemitério, né? E ele vai lá para cima do túmulo do seu pai e lá ele começa a pregar. Inspirado por George Whitefield, que já fazia isso, sua pregação ao ar livre, tá? E também o irmão ele colocou aqui sobre a questão da justiça social, que é importantíssimo, tá? Para os tempos nossos de hoje, e sempre foi importante, na verdade, né? A questão da justiça social. Como eu disse, era um versículo, uma oração e um pão. Não era somente alimentar o espírito, mas alimentar o físico também, tá? Ainda mais num momento importante como esse. E educação. O John Wesley e, inclusive, o George Whitefield, eles chegaram a formar, né? O John Wesley, que o irmão coloca aqui, por exemplo, que o John Wesley fundou a Kingswood School, nas palavras de fonte, né? Foi a primeira expressão formal de seu cuidar para atender às necessidades educacionais das crianças. Ou seja, ele formou uma instituição escolar para ensinar não só a palavra de Deus, mas a ler e escrever. Então, eram pessoas que estavam preocupadas com a vida social, tá? E principalmente com a educação. O George Whitefield, da mesma forma, tá? Então, aí a gente vê, um ponto que é importante de nós levantarmos aqui, irmãos, é a questão do nosso pano de fundo, né? Que assim como a Agostinho, nós falamos lá na aula sobre Agostinho, nós, cristãos de hoje, muitas das vezes, nós temos o hábito de achar que
a igreja que nós congregamos, sabe? O ponto de congregação que nós congregamos, o ministério, é como se fosse nosso, que nós que fizemos, né? E nós não nos demos conta que tem história, que pessoas deram suas vidas, as forças da sua vida, seu intelecto, as suas forças, e muitos até seu próprio sangue, tá? Para pavimentar essa estrada que nos levou até os dias de hoje. E aqui no Brasil, como eu falei na aula anterior sobre o Santo Agostinho, aqui no Brasil nós somos injustos com a história. Se você vai lá nos Estados Unidos, tem essa memória gigante sobre George Whitefield. Nas próximas aulas vai ter outros personagens também, vai ver que tem estátuas, a casa onde eles moraram é visitada, vai excursão do mundo inteiro para visitar. A história deles é importante, tá? Por quê? Porque influenciou na formação da sociedade, do país, né? Outros transformaram em momentos de crise. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos nossos heróis da fé aqui no meio cristão, mas no meio secularizado. Se você citar alguém desses nomes aqui brasileiros, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, se você citar um grande nome igual nós vamos ter aqui para o final da nossa revista, né? Trazendo para as Assembleias, por exemplo, se você cita o secular, ele não conhece, ninguém sabe da história desses homens. A história brasileira ela é injusta com com as pessoas que fizeram ela, né? Então, os historiadores brasileiros são injustos com quem realmente fez história. Isso é uma pena. E uma das coisas importantes aqui de destacar é que a igreja, ela influenciava a sociedade. Primeiro vinha a influência da família, no caso aqui, né, dos irmãos Wesley. A sua mãe os educou, os ensinou na palavra de Deus. Detalhe, um momento um pouco parecido com o nosso. Moral duvidosa da sociedade, ética e moral duvidosa, espiritualidade relativizada, tá? Então a gente vê o rumo que a sociedade da época desses homens e de todos eles, dessa galeria aqui dos heróis da fé, que o nosso irmão Sérgio colocou nessa revista, você vai ver que eles passavam por um momento social conturbado, igual nós passamos nos tempos de hoje. E, no entanto, era a família influenciando a igreja e a igreja influenciando a sociedade. A sociedade, os historiadores, por exemplo, falam que o jeito americano de ser, o jeito americano mesmo, o jeito como eles pensam, como eles enxergam as coisas, vamos dizer assim, a cosmovisão, colocar a palavra mais utilizada, a cosmovisão social americana, ela é fruto desses homens, e principalmente de George Whitefield. Fala que o jeito que ele pregava, a forma como ele mostrava o mundo para essas pessoas de verdade, como é o mundo, influenciou na história, moldou o caráter dessa sociedade. Tá? Então, ou seja, a igreja influenciava lá fora. Hoje em dia nós estamos vendo um fluxo ao contrário. O mundo influenciando a família e influenciando a igreja. Então, nós estamos num momento aí que nós precisamos, como já foi dito em outras lições anteriores, nós estamos precisando de referência de homens como esses. Tá? Hoje em dia tem muito um certo egoísmo com os dons que Deus nos dá. O cara canta muito, é uma grande voz, um grande cantor, uma grande cantora, um grande compositor, e quando ele vai cantar, ou canta no mundo, sai da igreja para pregar lá, para cantar lá fora, ou quando canta dentro da igreja, dentro do meio cristão, do meio gospel, funda o chamado gospel, né? É para ganhar dinheiro. Então a gente vê, não é à toa que a gente vê tanto escândalo na área da música e na área da direção, dos pastores e tudo mais nos tempos que nós vivemos hoje. Por quê? Porque esses homens, ao invés deles abençoarem a sociedade, tá? Levar a sociedade a Deus, ao contrário. É a sociedade que está entrando no meio onde eles estão vivendo. Então isso é complicado. E a importância que faz, tá? Dentro dos lares, os ensinos dentro dos lares. A mãe de John Wesley, do Charles Wesley, esses grandes homens aqui, eles devem à sua mãe, ao seu pai, tá? A mãe e o pai que os ensinou dentro dos caminhos do Senhor, ali com base nos Salmos que pede, né? Ensina a criança o caminho que deves andar. E quando nós vamos, por exemplo, na aula anterior de Santo Agostinho também, a mesma coisa, a sua mãe influenciou na vida dele. Então, assim, nós precisamos rever, hoje em dia, o que nós estamos ensinando dentro dos nossos lares para os nossos filhos, tá? Já que essa é uma lição para adultos, como que nós estamos ensinando os nossos filhos e o que nós temos feito para influenciar a sociedade, tá? A gente vê que hoje em dia parece que os grandes nomes
da teologia, das igrejas, dentro do cristianismo, eles não têm preocupação em influenciar a sociedade, não. Eles estão mais preocupados em formar vamos dizer assim, um clã forte, que quando eles partirem, continua a sua história, continua a história da dinastia, né? A sua dinastia, o seu clã, estão mais preocupados com isso do que com as almas que serão alcançadas, tá? Então, a gente precisa voltar e pensar, nesse momento que nós estamos passando aqui, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, tá bom? E a importância de lembrarmos dos heróis e heroínas da fé, irmãos. É muito importante. O irmão Sérgio, ele colocou aqui na conclusão, e é importante lermos aqui, que ele fala o seguinte: a marca do avivamento que ocorreu na Inglaterra do século XVIII foi o serviço. Muitos pensam que a perfeição cristã de John Wesley, baseada na primeira epístola de João, foi definida a partir do latim perfectus. Na verdade, a sua concepção de perfeição vem do grego teleios, que não se refere a uma pessoa sem pecado, mas a ideia de uma construção em todos os detalhes, ou seja, somos aperfeiçoados na medida em que servimos a Deus e ao próximo. Que o serviço seja a marca do próximo avivamento, tá? Bem colocadas as palavras do irmão aqui sobre a questão da preocupação do serviço a Deus e ao próximo. Todos os homens que fizeram história, todos, sem exceção, que fizeram história, que marcaram a história do cristianismo, eles tinham essas duas preocupações: servir a Deus e servir ao próximo, servir à sociedade. Portanto, essa é a nossa aula de subsídio. Espero que os irmãos aproveitem bastante e agradeço aí a participação aí, né, dos irmãos, e encorajo os seus alunos, irmãos, a estudar a história desses homens de uma forma... Aqui, é claro, nós não temos muito tempo para falar sobre a história, já que nós temos uma janela de tempo, e a revista também obedece a um padrão de caracteres e tudo mais, mas a estudar, tá? Estudar a história desses homens. Tem livros, inclusive, biografias e tudo mais, e para que a gente seja impactado, para que quando chegar no final desse trimestre aqui, tá bom? Quem sabe nós não temos aí um futuro herói da fé para colocar nessa próxima galeria, tá bom? Sendo assim, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.